para te adorar, para te exaltar, para te glorificar por todos os teus feitos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, no teu templo, te adorando, Deus. Vem, Senhor, com o seu agir, com o seu poder sobre nós. Nós cremos na tua palavra que nos diz que a partir de 2, 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Cremos, Pai, que o Senhor está aqui neste momento e nós rendemos graça a Ti pelas nossas vidas. Rendemos graça a Ti, Senhor, pela sua grandeza, pelo seu poder que tem manifestado, Senhor, nestes dias. Ó Deus eterno, pedimos na tua presença perdão pelos nossos pecados, por palavras, por obras, por pensamento. Na autoridade do nome de teu Filho Jesus Cristo, nós colocamos para ti, Senhor, as nossas falhas e que o Senhor venha nos purificar agora em nome de Jesus. Ó Deus, te apresentamos, Senhor, a tua igreja. Apresentamos, Senhor, todo o grupo de mulheres, a missão com mulheres aqui neste lugar. Deus querido, vem abençoando, vem trazendo, Senhor, refrigério, vem, Senhor, trazendo mais e mais bênção, mais aceito, Senhor, nos nossos corações cada dia mais, que a nossa luz, a nossa lamparina, Senhor, possa estar acesa todos os dias, para quando o Senhor voltar, encontrar a tua noiva, a tua igreja, Senhor, preparada. Oh Deus, queremos colocar para ti todos os enfermos, os que estão, Senhor, passando por todo o processo de situações de enfermidade, todos os que foram abalados, que estão fracos, os que estão nos hospitais. Senhor, visita neste momento. Vai abençoando, Senhor, as nossas irmãs que também fazem parte desta missão e que não têm podido vir comparecer aqui por questão, Senhor, meu Deus, de saúde. Outras estão, Senhor, com um processo de recuperação de cirurgia. Deus abençoa neste momento as nossas irmãs, embora eu tenha esquecido dos nomes, de citar todos os nomes, mas o Senhor sabe e conhece cada uma neste momento. Visita nas suas casas, nas suas famílias, Pai eterno. Deus abençoa também todos os obreiros da tua casa, todos os que fazem parte, que formam o corpo ministerial desta congregação, os pastores, todos os que têm cargo, que o Senhor, meu Deus, colocou para exercer alguma atividade com um cargo aqui na tua obra, na tua igreja. Que o Senhor abençoe também todos os que fazem parte, porque são corpo, Senhor, que fazem parte do corpo de Cristo, que tem alguma atividade, Senhor, seja o que foi escolhido até para a mínima função que parece ser, mas que tem importância também para ti, porque todos nós formamos o corpo de Cristo. Senhor amado, querido, a cabeça é o Senhor Deus é a cabeça da tua igreja, e o Senhor, Ele comanda, o que exerce, o que transforma, o que abençoa, o que prepara, o que faz acontecer aquilo que muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor é quem faz, o Senhor é quem comanda e age, Senhor amado. Vem, meu Deus, com o teu agir em todas as áreas de nossas vidas, na área sentimental de todo o teu povo, de todo aquele, Senhor, que vem aqui em busca, Senhor, até mesmo de te buscar aí uma solução. Vem agir, Senhor, na área sentimental, na área profissional, na área familiar, na área física, mental, espiritual. Vem, toca, Senhor, toca naqueles que estão, meu Senhor, precisando neste momento. Ó Deus, muitos que estão até fracos, desanimados. Ó Senhor, vem tira o desânimo, vem tira, Senhor, a fraqueza. Ó Deus querido, abençoa todas as ovelhas, Senhor, as ovelhas magras, as ovelhas gordas, as ovelhas fracas, Senhor, todas essas existem no rebanho porque o Senhor ensina na sua palavra. Meu Deus, mas abençoa, Deus querido, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que contempla e que conhece, que compreende todos os corações, que o Senhor vê aquilo que nós não vemos. Ó Pai, nós te apresentamos aqueles que também não têm comparecido, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece, nós humanos não entendemos e muitas vezes até prejudicamos, mas o Senhor conhece o porquê. O Senhor sabe a necessidade que tem,
Senhor amado, continua guiando-nos, Senhor, neste caminho que é o Senhor, na caminhada da cidade celestial. Deus querido, continua abençoando o pastor, nosso pastor desta congregação, nosso pastor Guilherme. Continua usando o teu servo como o Senhor chamou e sempre usou. Continua usando, Senhor, sua família, sua esposa. Senhor, continua operando, Senhor, as maravilhas que o Senhor sempre operou. Deus, faz manifesta, Senhor, mais e mais aqui entre nós. Olha, Senhor, para a liderança do círculo de oração. Deus, age, usa tuas filhas. Senhor Deus, dá mais e mais sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, Senhor amado, para que, Senhor, a tua obra possa cada vez mais avançar. Continua porque continua, nada pode parar. Deus, e continua, Senhor, agindo em todos os corações, nos nossos corações, Senhor, para que possamos, meu Deus, sermos mais unidas, Deus querido, e que isso possa ser agregado mais e mais de mulheres aqui, Senhor. Mais e mais mulheres venham, cheguem, obreiras, e, Senhor, sejam com sabedoria, sejam recebidos, tratados, Pai eterno, mais e mais a tua igreja venha a ser ungida, unida, avance, Senhor, com toda a força do teu Espírito Santo. Oh Deus querido, nos ensina cada dia a te adorar, a te servir, a obedecer, a sermos boas ovelhas, a sermos ovelhas, Senhor, que não venhamos sujar a água do pasto para as outras ovelhas beberem, que a água possa sempre estar limpa. Não deixa nada, Senhor, vir tropeçar na nossa mente e nos nossos pés, para não atrapalharmos, Senhor, a água, Senhor, limpa para dar a beber a outras ovelhas. Mas, Senhor, faça de nós boas ovelhas, Senhor, obedientes, ovelhas, Senhor, boas, Senhor, para obedecer a liderança, Senhor, para obedecer o pastoreio que é o Senhor em todos os sentidos. Olha, Deus, continua operando, usando, olha o ensaio, Senhor, para a festa, que todas as nossas irmãs, que o grupo de mulheres possa comparecer. Não deixa nada atrapalhar, Senhor, a nossa vinda para a tua casa, mas tira todo impedimento. Abençoa todos que estão na frente deste trabalho para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento tão maravilhoso, Senhor, que nós nos encontramos na tua presença. Continua conosco, Senhor. Nós somos, Senhor, o teu povo, Senhor, sobre a face da terra. Por isso, Senhor, usa cada um, Senhor, aqui neste lugar. Todos têm, Senhor, a oportunidade, Senhor, de te agradecer, de dizer que tu és bom, que tu salvou, Senhor, que tu morreu naquela cruz por nós. Por isso, meu Senhor, nesta noite visita, Senhor, a nossa família. Quando nós colocamos a nossa família, Senhor, diante da tua presença, Senhor, que possamos nos regozijar, Senhor, porque a tua palavra diz que tu cuida de nós e daqueles que são nossos. Pai, por isso, Senhor, rompe, Senhor, este céu e visita, Senhor, a nossa família, Senhor, aqueles que estão distantes, Senhor, que eles possam ter a oportunidade, Senhor, de se reconciliar contigo, Senhor, de voltar à tua casa, Pai. Oh, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado. Continua abençoando aqueles que vão louvar, aqueles que vão fazer uso com a leitura da tua palavra, aqueles que vão ofertar, dizimar, Senhor, que eles sejam abençoados por ti, aquele que dá com alegria, Pai. Ó Senhor, aquele que vai, Senhor, ministrar a tua palavra, Pai, que todos, Senhor, possam ser cheios do teu Espírito e abençoar a tua igreja nesta noite, que nós possamos ser renovados, Senhor, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão enfermos, Senhor, nesta noite, que estão no leito do hospital.
E a igreja diz amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Sal da terra e luz do mundo. Irmã Almira, louvando o Senhor por lhe dar. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor pelos número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade. Fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, me gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, atende o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala-me muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero
156. Bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caindo triste viu as chagas como amor pensou, e ao lar dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cavar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Eu gostaria de oferecer este culto em ação de graça, porque estou fazendo anos que eu aceitei Jesus, dia 2 de abril de 1995. Pastor Guilherme. Glória a Deus, aleluia. Primeiro dia de quarta, de sexta, era tudo de doutrina, pastor, de sexta-feira central. E quando foi no domingo, eu e meu esposo levantamos para aceitar Jesus como nosso único Salvador. E o pastor Guilherme tem sido um anjo que o Senhor colocou na minha vida e na vida da minha família. Aleluia. Glória a Deus.
Deus continue abençoando cada vez mais a vida do meu pastor e da minha irmã Ruth, de toda a sua família. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Encontra-se em Lucas, capítulo 12. Versículo 35 ao 46. Eu gostaria que a igreja acompanhasse, eu vou ler o versículo, a igreja vai ler, eu vou ler ímpar e a igreja lê os pares. É muito interessante essa palavra aqui, de servo vigilante. Diz assim a palavra Lucas capítulo 12, versículo 35 a 46. Gostaria que a igreja participasse desta leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: estejais cingindo o vosso lombo e acesa as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele que serve, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se vestirá e fará sentar à mesa, chegando e os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, nos achasse bem-aventurados como tais servos. Sabei, pois, porém, isto, que se o pai de família soubesse que a hora de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz essas palavras a nós e também a todos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a ração? Bem-aventurado aquele que serve em quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Mas se aquele servo disser ao seu coração: o meu Senhor tarda em vir, comece a espancar os criados, comer e beber e embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo no dia que não espera nem na hora, que ele não sabe, separará e dirá a sua parte com os infiéis. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Tem falado profundamente aos nossos corações aqui no centro de oração, Senhor. Jesus amado, nos prepara, Senhor, que nós possamos estar vigilantes com a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida que te agrade, Senhor. Nos ajuda a olhar para dentro de nós e perguntar todos os momentos da nossa vida, dizendo: Senhor, o que está em mim que não te agrada, Senhor? Ah, Espírito Santo de Deus, porque quando nós aprendemos, Senhor, a ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus, nós procuramos, Senhor, ser uma pessoa melhor, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor, porque tu diz também na tua palavra que muitos serão chamados do povo escolhido. Não deixa a soberba, não deixa o orgulho, não deixa a divisão vir sobre as nossas vidas, mas que nós possamos estar preparados para aquele grande dia, Senhor, e grande dia que tu voltar para buscar a tua igreja. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para as missões que estão aqui, que vocês, quando chegarem, pode ficar aqui na frente para orar conosco, para orar pelo trabalho a qual o Senhor tem colocado em tuas mãos. Pode ter a oportunidade para fazer isso, né? A igreja é do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos apresentar algumas pessoas que estão aqui conosco nesta noite, visitando a Taelicilda Pastana, a Ali, seja bem-vinda.
enviado aqui neste dia. Também está conosco Geilã, né? Geilã também, fique à vontade. Essa igreja é nossa, é do nosso Deus. Aleluia. Está o Ryan Silva. Está ali o Ryan. O Ryan, ele está com desejo de se participar, né, Ryan? Conosco. Oh, God. Ele trabalha aqui de frente, não é assim que me disseram? Glória a Deus. Ele trabalha aqui de frente e quer participar conosco do nosso estudo. Quantos estão alegres pelo Ryan? Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa ser um instrumento de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Para nós abençoarmos e você nos abençoar também. Amém? Quantos estão alegres, pode dizer. Está ali o Daniel. Está ali o Daniel, glória a Deus. É Daniel, é Lucas, né? É o Lucas. É o Lucas, né? Está ali o Lucas, né? Então vamos dizer, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Sempre. Leve a sua vida. E também está aqui o Bruno Pastana. Cadê o Bruno? Está ali o Bruno. Que Deus te abençoe também, Bruno. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Nós somos de um só corpo. Todos membros de um só corpo. Corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade. Glória a Deus, né? E a igreja está alegre com esses irmãos aqui neste lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma palavra pelo pastor Arão. Venha, pastor Arão, dar uma saudação aqui para nós nesta noite. Todos têm oportunidade aqui neste lugar. Né? Nem que seja para dizer Jesus salva, Jesus cura. Em breve ele está voltando. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Pai do Senhor. Glória a Deus. Que bênção ver a quarta-feira, segunda oração da igreja. Página cheia. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que é por conta dos calos do joelho dessas senhoras que estão de joelhos dobrados. Bem? Meus irmãos, João, capítulo 16, verso 33, diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando numa palavra sobre a guerra, a batalha entre Israel e os filisteus. Mais precisamente quando o gigante Golias se apresenta diante do exército de Israel. A Bíblia vai nos relatar que aquele homem, a couraça que ele vestia, pesava cerca de 80 quilos. Mais pesado que muitos aqui. A ponta da sua lança pesava 12 quilos. Era um homem, um gigante, de cerca de 3 metros de altura. Se apresenta diante do exército de Israel. A Bíblia relata que o exército de Israel ficou com medo. Saul, que era o rei, também ficou com medo. Todos ficaram paralisados. Todos ficaram paralisados diante daquele gigante, daquele desafio. Muitas das vezes, nós nos apontamos assim como o exército de Israel. Levantamos pela manhã, tomamos o nosso café, nos arrumamos e na mesa do café cai o WhatsApp. Um problema. Ou a gente coloca o pé no trabalho e tem um problema. E a gente fica paralisado, fica com medo. Parece que aquele problema é inatingível. Nós não vamos conseguir superar. Muitas das vezes é um problema persistente. O gigante durante 40 dias ele se levantou. Muitas das vezes o problema é persistente na nossa vida. Mas Jesus falou: no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados irmãos, Jesus está falando: tenha bom ânimo. Não existe gigante, não existe muralha, não existe tempestade nem deserto maior do
levantou um pequenino do Senhor chamado Davi. Tu vem com lança, com espada e com escudo, mas eu vou na tua direção em nome do Senhor dos exércitos. E o Senhor deu a vitória para Davi, porque Davi colocou o Senhor na frente. O problema vai aparecer, mas coloque o Senhor na frente, que a muralha vai ruir e vai cair. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jaque, foi uma palavra também aqui. Glória a Deus, aleluia. Missão de família. Glória a Deus, aleluia. A Jaque, a pastora Jaque, ela é da Missão de Família. Na sexta-feira eles estão aqui orando pelas famílias, intercedendo. Então, ela vai dar uma saudação para nós aqui nesta noite. Pai Senhor, igreja. Pai Senhor. Louvado seja Deus. Também vamos deixar uma porção da palavra de Deus. Livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 35. Diz assim a santa palavra de Deus: as duas espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então disse-lhes: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contando com os malfeitores, porque a mim se refere, está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Aleluia. Não há tempo que o Senhor não supra as nossas necessidades. Como o pastor Arão aqui acabou de falar, o Senhor nos dá bom ânimo. O Senhor é conosco. E como acabamos de ler, o Senhor não nos faz faltar coisa alguma. Como Ele mesmo perguntou: faltou-vos porventura alguma coisa? O Senhor nos sustenta. Ele sustenta a sua obra. Ele sustenta a sua chamada. Ele sustenta a sua palavra, porque Ele é fiel, digno e não se arrepende do que diz. Amados irmãos, caminhemos com fé, com esperança, com confiança naquele que nos tem chamado, naquele que tem nos colocado diante de nós um caminho de reconciliação, um caminho de convicção de fé, para que todo aquele que esteja perto de nós possa ouvir dessa boa semente desta palavra. Que caminhemos com fé, com esperança, confiando a Deus todas as coisas. A nossa família, nossa casa será alcançada com grande salvação para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor seja com cada um dos amados irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é o Deus de promessa. E todas as promessas da nossa vida, Ele cumpre. Eu sei porque isso tem se cumprido na minha vida e na vida da minha família. Ele é o Deus do impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Principalmente quando a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele é fiel. Ele é o Deus que toma de tudo, de todas as coisas.
Senhor, queridos. Pai, Vamos Senhor. orar ao Senhor nessa noite. Pai, nessa noite nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite que estamos na Sua presença. E neste momento, Senhor, queremos entregar o nosso melhor a Ti, as nossas ofertas, Senhor. Ofertas de gratidão, de amor a Ti nesta noite. Que o Senhor possa abrir, Senhor, as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre cada irmão, Senhor, prosperando, frutificando as obras de Suas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Se faça presente, continue presente no nosso meio, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos, fique à vontade, coloque as mãos sobre o seu coração, se entregue ao Senhor, se conecte com Ele nessa noite. Ele está presente neste lugar. Entregue o seu culto ao Senhor. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Vamos chamar o pastor Guilherme. Eita, glória. Ela justificou que ela não podia vir hoje, porque ela tinha uma aula, né? Glória a Deus. E disse para ela, fique na paz, porque o pastor hoje, ele disse, ela não vier, eu prego. Glória a Deus por isso. E eu quero dizer
incentivar você a participar da nossa escola dominical. Essa lição aqui é tão profunda e maravilhosa. Vem na escola dominical. E o Espírito Santo está trabalhando na sua igreja. Aleluia. Amém? Amém. E é uma lição muito boa. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique à vontade. Obrigado. A paz do Senhor, meus queridos. Paz do Que Senhor. bom estar na casa do Senhor, estar com os irmãos reunidos aqui neste lugar. A nossa escola dominical está sendo abençoada, né? Saímos do livro do profeta Isaías e parece que agora a nova revista, vamos estar estudando o livro de Gálatas e Efésios. Parece que é uma sequência, uma continuação. Então é imperdível a nossa escola bíblica dominical e podemos estar aprendendo muitas coisas. Bom, são lições que parecem estar muito programadas com os eventos e acontecimentos que a gente pode ver e assistir no mundo. A Alemanha está convocando jovens para alistamento militar, coisa que há muito tempo não fazia, mas querem montar um grande exército. A Rússia está convocando milhares de jovens russos para compor o exército russo, para formar mais ou menos uns 180 mil soldados. E, segundo os noticiários, o presidente da Rússia não está nem aí para um cessa-guerra com a Ucrânia. E a França também está preparando um batalhão para mandar para a Ucrânia e liberando, ainda que não tenha dinheiro para os trabalhadores franceses, mas está liberando mais de 2 milhões de euros para ajudar na preparação de um exército que vai para a Ucrânia, ajudar na Ucrânia. Então parece que o mundo está trabalhando para uma futura guerra. O Japão já está preparando os seus cidadãos na expectativa de esperar que um mega terremoto, um mega tsunami vai atingir algumas ilhas japonesas e a projeção pelo volume de habitantes que habitam na região, eles calculam quase 300 mil mortos. Será um dos maiores já acontecidos na história do Japão. Tivemos agora o terremoto na Ásia e vimos quanto já está crescendo o número de mortos e tantos prédios destruídos pelo grande terremoto. Ontem, o presidente do Congresso foi visitar o Bolsonaro, a mando das autoridades outras, para que desista da manifestação de domingo, da anistia, a favor da anistia na Avenida Paulista. Caso ele não desista, ainda esta semana poderá ser preso. O Brasil está se preparando para uma grande convulsão social e já se recomenda, amados, colocar uma dispensazinha aí, mais arroz, mais feijão, vai estocando alguma coisa, porque certamente os caminhoneiros vão parar, né? E eles não vão parar fechando estradas, porque as empresas, principalmente, já foram todas anotadas, placas e tudo, e eles não vão querer pagar milhões de multas e poderão ser processadas caso os seus veículos venham bloquear as estradas. Mas só o fato de ficar parado num posto de combustível, no estacionamento, não ter trânsito de mercadoria, já mexe muito. E por isso nós estamos assim, amados. Momentos difíceis, escândalos para todo lado, inclusive no campo eclesiástico, Deus está fazendo uma reviravolta. E assim, amados, devemos estar prontos. A cada mensagem que a gente recebe aqui na igreja é uma palavra de conforto, mas de orientação, para a gente estar pronto, a gente estar preparado. A gente precisa estar atento, vivendo realmente na presença do Senhor.
Eu quero trazer essa noite, antes de lermos o versículo, lembrar os irmãos que quarta-feira, círculo de oração, maravilhoso, o nosso número nesta noite, agradeço a resposta de cada irmão. E também sexta-feira tem o culto da família e que possamos estar unidos e juntos, recebendo a palavra bem direcionada para as questões de família. A gente percebe o quanto o inimigo vem atacando e destruindo família, para que não se passe de geração para geração, ou seja, haja um interrompimento, haja uma quebra, e a geração que vem já não conhece o Senhor, já não liga para o Senhor, já não sabe nada do Senhor, e muitos problemas familiares estão fazendo esta quebra, ou seja, que descendentes já não continuam mais no caminho dos seus antecessores. Eles se desviam do caminho, se afastam de Deus, não vem mais a igreja. E por isso precisamos, então, muito estar invocando Deus pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo casamento. Por outro ponto também, amados, nós já vamos fazer 24 anos, final do ano, que nós estamos aqui. E já estamos em oração, pedindo do Senhor direção. A gente não é eterno em nenhum lugar, só lá no céu. Lá no céu a eternidade é garantida. Então vai chegar o dia que eu, irmão Benedito, irmã Ruth e outros mais antigos vamos estar dando lugar para uma nova geração fazer a obra do Senhor, e dizemos isso com total tranquilidade, né? E só peço que tenham um pouco de paciência, né? E esperar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus tudo acontece de um modo tão perfeito e saudável, né? E que é tudo para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, nosso Senhor. Irmã Benedita de vez em quando faz lembrança, né, do dia que ela aceitou Jesus, e este mês foi os 30 anos do centenário do Centro de Convenções, e eu fui convidado para ser o pregador no primeiro dia da festa, e me deram a chance de mostrar como foi que começou o Vale da Bênção. Na verdade, o começo foi no tempo central, exatamente nesta época, em que cultos de quarta e de sexta, mais de 3.000 pessoas, tempo central, lotado a nave, estacionamento não tinha mais onde botar carro. Quarta e sexta-feira, naquela época, era 1995. Então era coisa muito especial, maravilhosa, a obra de Deus. Então, amados, temos uma jornada, temos uma história, temos uma carreira, e o Senhor tem cuidado de tudo isso, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Somos apenas escravos de Deus, servos do Senhor. E até o título de servo é muito grande para a gente. Salmo 84, versículo 1 em diante. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado, versículo 5, o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em si. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Queridos, o tabernáculo foi sugerido por Deus para Moisés construí-lo com todos os detalhes, com todos os seus utensílios, móveis, cortinas. E o objetivo do tabernáculo era para ali estar na presença do Senhor, acompanhando o seu povo na jornada do deserto. Era o local onde as pessoas podiam ouvir a voz de Deus,
quando Deus descia sobre o tabernáculo, depois que os sacerdotes tinham cumprido toda a liturgia, até a terra tremia, as coisas aconteciam sobrenaturalmente, de modo que a manifestação era impactante e gloriosa. Era um lugar consagrado, era um lugar que, até mesmo nos seus átrios, não era permitido a impureza, porque era um lugar santo. E os impuros, eles tinham até medo de se aproximar do tabernáculo, porque eles morreriam. E a presença do Senhor era tão forte e temida, mas mesmo assim tornava um ambiente de pacificação, de graça, de louvor ao coração que contemplava toda aquela glória. E o interessante, quando Deus liberava, às vezes, de viva voz, quando trovejavam os céus, caíam relâmpagos, e se ouvia a voz poderosa de Deus. Ou então Deus falava pela boca de Moisés. E os corações eram tocados por um grande temor, mas ao mesmo tempo por um grande conforto. E era a presença de Deus com eles. Era a presença de um Deus que havia feito maravilhas no Egito e que milagrosamente os atravessou a pés enxutos pelo Mar Vermelho. E que estavam ali vivendo, sendo alimentados diariamente pela provisão, pela providência de Deus todos os dias. O tabernáculo tornou-se então esse centro da manifestação da presença do Senhor. O salmista Davi, ele faz muitas referências sobre o tabernáculo, mas este salmo que li foi composto pelos filhos de Coré e Corá. Mas o salmista Davi, ele faz algumas observações na sua meditação, na sua reflexão, sobre esse espaço de comunhão, sobre esse espaço de estar na presença do Senhor, sobre este lugar que traz motivos, sobre esse lugar que impacta, sobre esse lugar que faz descansar o coração de um aflito, este lugar que traz segurança para quem está em perseguição, este lugar que traz conforto a quem está sofrendo, este lugar que faz a pessoa sentir que tem liberdade para falar com Deus e que este Deus, tão supremo, tão grandioso, também cede os seus ouvidos para ouvir a oração daqueles que clamam por Ele. Por isso, é um lugar que parece que na mentalidade de Davi não era um lugar de visita, não era um lugar de encontro, era um lugar de habitação. É por isso que agora, dentro da graça, o tabernáculo deixou de existir. E o nosso ser, o nosso coração é agora o tabernáculo de Deus. De modo que a presença de Deus se manifesta de uma maneira bem diferente, suave, mas tão poderosa, ou até mais poderosa, do que quando se manifestava diante do tabernáculo. O próprio Senhor Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. Veja só agora como a graça de Deus, a intervenção divina, o projeto do Senhor de estar conosco, de estar ao nosso lado, de sentir que nós estamos com Ele, de observar que nós temos prazer na Sua presença. Que Ele facilita nessa escala em que se tiver 2 ou 3. 2 ou 3. E aí o salmista, na sua reflexão, no Salmo 15, versículo 1: Quem habitará neste tabernáculo? Uma pergunta, uma reflexão. Não é porque a gente agora é crente, podemos chegar de qualquer jeito, podemos chegar de qualquer forma, vai dar uma volta lá no mundo, peca, faz alguma coisa errada, volta, quer ocupar espaço, quer ter funções, quer estar
estar pregando, mas que não há um conselho, que não há uma mudança. O salmista faz uma reflexão: bom, quem habitará? Quem vai estar sempre? Quem vai estar vivendo sempre na presença de Deus? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Ele achou logo a resposta. Porque Deus é santo. É essa consciência que a gente precisa alimentar sempre. Se não estamos bem, então não vou para o culto. Não é esse o caminho. Venha para o culto, assista ao culto, deixa Deus operar na sua vida, ouça a palavra, se arrependa. Mas se não está bem, não vá para o culto, não procure função na igreja. Se não está bem, não insista, ou vai trazer prejuízos ao rebanho todo. Pois a impureza não pode estar na presença do Senhor. A impureza não pode permanecer na presença do Senhor. É até pesado um culto onde alguém com impureza está no altar. É difícil. Mas esse tabernáculo começa a puxar o pensamento daqueles que buscam a presença do Senhor. Para os filhos de Coré, era um lugar tão amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amável é a gente poder ter a chance de chegar diante de um Deus vivo. Como é gostoso, como é maravilhoso, como é glorioso a gente chegar e sentir o nosso coração ser tocado, ser trabalhado para receber a santa presença de Deus. Glória a Deus. Algo extraordinário, amados. Mexe com a emoção, mexe com o coração, mexe com a razão. Nos sentimos até nulos diante de uma augusta santidade. Nos sentimos tão pequenos e não conseguimos ser atrevidos de ter impureza e chegar no altar. Porque certamente vamos morrer. Uma morte espiritual, irmãos, é pior do que uma morte que a cabeça é decolada do corpo e que alguém morre por uma facada, por uma bala, ou alguém que morre num acidente, o corpo é todo estraçalhado. A morte espiritual é pior do que tudo isso. Porque a pessoa ainda vai viver entre nós, mas vai viver as desgraças. Vai viver muito sofrimento, vai padecer muito, porque se atreve a chegar impuro na presença do Senhor. Ainda, o salmista Davi, outra vez, o Salmo 27, versículo 5. O Salmo 27, versículo 5. Ele encontra mais uma graça sobre estar na presença do Senhor. Ele já começa a dizer: o Senhor é minha luz, é minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Mas chega lá no versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no esconderijo do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Oh glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas um segredo que o salmista descobre, que há no tabernáculo de Deus, na presença do Senhor, somos acolhidos no momento da opressão, no momento da adversidade. Eu imagino, amados, o rosto de Deus, o jeito de Deus, o olhar dos anjos, quando nós chegamos arrebentados, quebrados, maltratados, machucados por uma adversidade, nos derramamos diante do Senhor, como quem pedindo socorro, pedindo refúgio, pedindo no esconderijo, Senhor, porque o inimigo é mais forte do que eu. E os anjos esperando ver o gesto de Deus, que se inclina para ouvir aquele coração aflito que entra no tabernáculo, que
gente tem tanta coisa para pensar sobre a nossa comunhão, a nossa estada na presença do Senhor. Como é o meu culto, como eu faço meu culto, como eu adoro a Deus, como eu me chego a Deus, como eu me relaciono com Ele, como está a minha intimidade com Deus, como vivo com Ele, como eu falo com Ele, como eu converso com Ele, como também sou capaz de ouvi-lo, como estou também capaz de temer e render-me à sua voz, às suas instruções, ao seu mandar. Quando sou capaz de me render à sua vontade, pois a nossa vontade às vezes é muito maior, é tão forte, e quer nos induzir e faz a gente ser cabeça dura. E a gente confronta Deus, não entende a vontade de Deus, não considera a vontade de Deus, atropela a vontade de Deus, e aí a gente se arrebenta lá na frente. Mas o salmista estava assim, sabe? Todo contato, toda comunhão, toda vez que a gente chega na presença do Senhor, a gente descobre alguma coisa, um detalhe, uma preciosidade de Deus que fortalece a nossa comunhão com Ele. Ainda no versículo 6: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Duas fases que o salmista relata em relação à sua vida, à sua experiência com o tabernáculo. A primeira era buscar abrigo e refúgio em relação às adversidades. O segundo foi visto, foi notado, foi respondido, foi abraçado, foi tratado, foi socorrido, foi abençoado, e agora oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei salmodiarei ao Senhor. Amados, queridos irmãos, benditos filhos de Deus que estão aqui nesta noite, na presença do Senhor a gente recebe inspiração, na presença do Senhor a gente recebe até novo cântico. Para cada fase da vida, para cada momento da história, por cada trajetória do seu dia a dia, há um novo louvor que, pela tua participação e presença, penetração no tabernáculo, na presença do Senhor, o Senhor te enche de louvor, para que tu exaltes a Ele, para que tu proclames a sua verdade, glória a Deus, para que tu declares a sua comunhão. Aleluia. Salmo 43. Amados, o livro de Salmos é muito especial porque fala da comunhão de um ser humano, de alma, de coração com Deus. Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte. Aonde? Aos teus tabernáculos. Envia-me a tua luz. Há momentos, amados, que a escuridão nos cerca. Problemas, situações, crises, adversidades, momentos difíceis nos cercam. E essa força espiritual tem às vezes uma capacidade de bloquear nossos sentidos espirituais, nossa visão, nossa audição espiritual, até mesmo a nossa mente para entender o que se passa. Somos assustados, um pânico gera-se no nosso coração, ficamos às vezes até perdidos e sem direção, totalmente confusos. E nessa hora parece que o nosso instinto quer nos governar na direção que não é a direção de Deus. Aquela reação instintiva de se livrar, de resolver, de se enfrentar ou de escapar de um momento difícil. Mas quando a gente vai para a presença do Senhor, sabemos que Ele nos ensina. A sua luz dissipa as trevas que nos cercam e a sua verdade aparece. Aleluia, aleluia. Nas horas difíceis da vida são muitas as palavras que vêm ao nosso coração. São muitas as expressões, até mesmo espirituais, que querem acentuar a condenação e nosso estado, e nos condenar, e nos abater, e nos destruir.
expressões que o salmista usa no Salmo 18. Correntes do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação. E foi um momento tão angustiante, mais forte da sua história. Mas é no tabernáculo, quando a gente chega na presença do Senhor, Ele envia a tua luz, Ele envia a sua luz e a sua verdade para que nos guie. E nos leva ao seu santo monte, aos teus tabernáculos. É interessante notar agora, amados, é um espaço, é um momento, não é visível, não teve a participação de construção humana como este templo. Pode até ser que eu chegue aqui tão desesperado e ore, chore e o Senhor venha se manifestar a mim. Mas eu entendo que nessa palavra do salmista, parece que o céu desce. O céu desce sobre a nossa cabeça, o nosso ser, e nos envolve no mistério de Deus. De modo que a sua luz vem e nos ilumina. Depois vem a sua verdade, e a luz e a verdade passam a nos guiar. Parece que controla os nossos sentidos, confusos, abatidos, apagados, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas agora vem a luz de Deus e a sua verdade, a sua verdade. Aí nós começamos a lidar com as duas verdades, eu muito falo sobre isso. A verdade real é aquela: estou sem dinheiro, desempregado, passando necessidade, estando bem vazia, desprezo, não tem nada, estou desempregado, estou com um baita problema e não sei como resolver. Essa é a verdade que mais toca a gente, porque ela é mais forte, faz doer na minha carne, faz doer no meu coração. Mas quando vem a luz do Senhor, e quando vem a verdade de Deus, a verdade de Deus é de diferente. Glória. A verdade de Deus é de diferente. A verdade real diz: eu estou desempregado, estou sem dinheiro, estou passando fome, estou com desespero, estou com mais de problema, estou numa situação difícil. Mas a verdade de Deus é bem diferente. Ei, eis que estou contigo, não temas. Eu te sustento com minha destra fiel. Aleluia, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí vem a verdade de Deus e vem nos renovando forças, vem nos tirando daquela prisão que o sofrimento estava nos amaldiçoando, e começamos a sentir: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, os teus tabernáculos. A luz vem, dissipa as trevas, a verdade vem, me tira da confusão da verdade real, mas a verdade eterna vem, me traz um reforço, e o Senhor me arrebata para o seu tabernáculo. Aí, meu irmão, quando de repente já é o Espírito Santo que está no controle das minhas emoções, já é o Espírito Santo que está no controle do meu temperamento, já é o Espírito Santo que está no controle da minha mente, já é o Espírito Santo que está controlando o meu sistema nervoso, já é o Espírito Santo que está controlando a minha cabeça, já é o Espírito Santo que está controlando a circulação do meu sangue, já é o Espírito Santo que está controlando a diabetes, por causa da crise ela não se eleva muito, aleluia, ou por causa da crise ela não baixa muito. Glória a Deus. Aleluia. Me leva ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. E aí a gente começa a sentir que algo extraordinário, divino, completamente divino, tem se apoderado de nós nesses momentos. E aí, amados, quando a gente reconhece tudo isso, quando a gente sabe do valor de tudo isso, quando a gente reconhece o nosso Deus, quando a gente tem um amor verdadeiro por Ele, amados, aí vem louvores, vem salmos, vem ação de graças, vem composições, vem inspiração para cantar, para louvar, para
expressar o Senhor. Glorificado seja o Glória a Deus. Aleluia! Salmo 61. Aleluia! Salmo 61. Aleluia. Ele já começa dizendo: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, deixa os confins da terra, clamo por ti. Mais uma vez ele vai para o tabernáculo, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assim está eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, é um testemunho do salmista. Aleluia. Eu quero assistir na tua presença. Eu quero assistir no teu tabernáculo. Eu quero estar no culto. Eu quero estar te adorando. Eu quero estar te servindo. Eu quero estar ouvindo a palavra. Eu quero estar na escola dominical. Eu quero estar nas reuniões da igreja. Eu quero participar. Eu quero chegar na tua presença. Eu quero estar junto com os irmãos. Eu quero ouvir a experiência dos irmãos. Eu quero ver os irmãos dizendo como se processa o encontro deles com o Senhor. Eu quero conhecer as experiências. Não sou eu sozinho. Eu não posso ser crente sozinho. Eu tenho que viver na comunhão do tabernáculo. Eu tenho que viver a presença de Deus, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. Eu tenho que viver a unidade. Eu tenho que compreender o compromisso, o comprometimento, a verdade, a liberdade, a glória, a graça, a comunhão. Glória a Deus! Aleluia! Assim estarei no teu tabernáculo. E não é só hoje, não é só amanhã, não é só este mês, mas para sempre, para sempre, para sempre. Davi tinha a presença de Deus como um grande esconderijo. Davi tinha como o penetrar na presença de Deus. Ele conseguia achar abrigo nas asas do Senhor. Aleluia! Não é que ele achou as asas de Deus, mas aí ele faz uma linguagem, figurativa. Assim como a gente vê o pintinho quando vê alguma coisa em perigo, ele corre para debaixo das asas da sua mãe galinha e fica ali protegido. Davi chegou a esse nível de compreensão. Davi chegou a esse nível de intimidade. Davi chegou a esse nível de comunhão. Tudo por causa do temor e do amor. Ainda, amados, é tão interessante a vivência de Davi com o tabernáculo de Deus. Preste atenção nessa verdade. Que a este tabernáculo de Deus, Deus deu um nome: tabernáculo de Davi. Tal a frequência, tal o compromisso, tal a comunhão, tal a intimidade, tal o fervor, tal a compreensão, tal a experiência. De tantas vezes corria para o tabernáculo e Deus o ouvia. Corria para o tabernáculo, Deus respondia. Corria para o tabernáculo, Deus o protegia. Corria para o tabernáculo, Deus dava o livramento. E cada experiência, Davi saía do tabernáculo e ele escrevia um louvor a Deus. O que foi que aconteceu? O que foi que Deus falou com ele? Ou a experiência que ele teve na comunhão da presença do Senhor. E aqui, Isaías capítulo 16, versículo 5. Então, um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. O profeta Davi está falando sobre Jesus, Isaías está falando sobre Jesus, mas que o tabernáculo de Davi vai ser restaurado conforme as palavras que Deus deu ao profeta Amós. E aí está com bem clareza no capítulo 9 sobre essa verdade. E está assim no versículo 11:
Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Ainda vai acontecer para o povo de Israel o erguer deste tabernáculo. Vai ser erguido, e que já leva o nome, o tabernáculo de Davi. Mas é interessante que neste tabernáculo de Davi vai reinar, vai estar o Senhor. Conforme Ezequiel capítulo 37, para finalizar. Ezequiel 37, para finalizar. Versículo 27. Versículo 27. Glória a Deus. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja agora, amados, que a nossa frequência no tabernáculo, porque a nossa realidade na presença de Deus é que Ele é o nosso Deus e somos o seu povo, somos suas ovelhas. Por isso, meus amados irmãos, a buscar a presença do Senhor, entrar no seu tabernáculo, e mais agora de uma forma tão simples, que não precisa você ter toda aquela estrutura que o tabernáculo do Moisés tinha, de erguer as colunas, as cortinas, fazer todas as divisões, depois de colocar as coberturas, e eram vários tipos de tecido, de pele de animais que faziam parte daquela cobertura. Depois, os detalhes das cortinas, o candelabro, a arca da aliança e tudo feito de madeira fina e coberta com ouro, e tudo sofisticado, tudo lindo, tudo impressionante. Só da gente ir numa réplica do tabernáculo lá no Templo de Salomão, lá no Praia de São Paulo, já bate uma emoção forte. E olha que não tem da mesma qualidade, os mesmos materiais, na mesma dimensão de glória, de beleza, aquilo que está lá representando o tabernáculo verdadeiro de Moisés. Mas imagine, meus amados, glórias ao Senhor, você está diante de Deus. Aleluia. Não precisa dessa estrutura, mas que o seu coração vai servir de trono para Deus se manifestar. Que o seu ser vai ser o lugar onde Deus vai estar ali se manifestando. Aleluia. E se relacionando com você e você com Ele. É no seu coração. E se processa este tabernáculo tão glorioso. Como é o seu coração para vir à igreja? Como é o seu coração para vir ao culto? Que disposição tem o seu coração para estar na presença do Senhor? Que disposição tem o seu coração para vir às reuniões da igreja? Que disposição tem o seu coração para servir a Deus? Que disposição tem o seu coração? Que entendimento você tem sobre a presença do Senhor? Que nível, que temor está o teu temor? Como está o teu coração? Como está a tua sinceridade? Como está a tua humildade? Como está a sincereza do teu coração? Como está a beleza da tua alma diante de tamanha glória? Como você se esconde em Deus? Como você acha as asas do Senhor para se abrigar? Como você penetra? Como você chega? Como você consegue essa comunhão? Como você constrói essa intimidade? Como você está vivendo? Porque conforme a sua frequência na presença do Senhor, sempre você vai ter uma mudança. Sempre você vai descer de lá com o seu rosto cheio da glória de Deus. Sempre haverá uma novidade na sua vida moral, espiritual. Sempre haverá uma novidade no seu ser. Sempre haverá uma novidade na tua vida. Sempre haverá uma glória, uma graça nova. Sempre haverá algo novo de Deus no teu coração. E é isso, amados. Entenda então que frequentar sempre, estar sempre, e até exigindo mais conforme a palavra, habitar na presença do Senhor, nos traz qualidade, nos traz santidade, nos traz responsabilidade, nos traz temor, nos traz compreensão, nos enche de amor, nos faz ter novos louvores,
faz a gente ter visões celestiais, faz a gente conhecer mais ainda de Deus, faz a gente temer ainda, faz a gente conhecer a sua glória e a sua graça, faz a gente viver a grandeza de sua glória, faz a gente viver uma fé tão firme, tão limpa, tão extraordinária, que mostra uma confiança como se, ainda que não vendo, mas Ele está aqui. Ele está presente, Ele está comigo, Ele está no meu coração, Ele está na minha vida, eu sinto Ele, eu vejo Ele, eu ando com Ele anda comigo, aleluia. O salmista Davi tinha essas práticas, ele podia dizer: estando o Senhor à minha direita, jamais serei abalado. Olha só, a gente tem essa verdade real, eterna, gloriosa de Deus, porque se esconde nele, porque se abriga nele, porque acha a sua presença, porque encontra o caminho de encontrar o Senhor e estar sempre na presença do Senhor. Por isso, amados, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. É essa experiência que prova muitas das vezes desta nosso caráter, desta nossa linguagem, desta nossa forma de ser, destas mudanças que precisam ser feitas e forjadas na nossa vida. E a nossa frequência, o nosso habitar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, amados, o meu maior desejo é que você tenha essa grande experiência, tenha esse acumulado de estar sempre na presença do Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor produz na sua vida, tudo aquilo que a experiência traz e faz você crescer, tudo aquilo que aperfeiçoa e amadurece o seu ser, tudo aquilo que vai você: não, eu vou para a igreja, eu não vou faltar, eu não vou deixar de ir, eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor, não, eu não vou só para a igreja para participar de um culto, assistir um culto, mas eu vou para adorar a Deus, eu vou para servir a Deus, eu vou para servir a Deus. E se não estiver bem, não deixe de vir à igreja, porque é a luz e a palavra que vai fazer uma melhora na sua vida, vai perdoar o teu pecado, vai te ajudar, vai te erguer, vai te levantar outra vez. Agora, se está em pecado, não se atreva a chegar no altar. Venha na presença do Senhor, venha na presença do Senhor, entenda a sua justiça e a sua misericórdia. Saiba viver o seu amor e o seu perdão. Saiba receber todas as graças que o Senhor pode manifestar para a tua vida. Por isso, amados, eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. No nosso ciclo de oração vamos ter sempre novidades. Buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. Assim nós vamos quando vai dar hora, você vai levantar a oração e chama para frente. Não espere que venha para frente. Chame lá de trás e chame para fazer a oração. É a participação, é a construção, é você viver, é você ter a experiência. Como é que a irmã ora? Como é que eu vou orar? Como eu vou chegar na presença de Deus? Venha preparado para o ciclo de oração. Não tenha medo de ser chamado para orar, mas é um exercício para que você aprenda a chegar ali e entrar na presença do Senhor. Quando Deus toca você dobrando o joelho, e você, uma palavra de oração pelo Brasil, uma palavra de oração pelas famílias, uma palavra de oração pela nossa cidade, uma palavra de oração pelos desempregados, uma palavra de oração pelos moradores de rua perdidos nas drogas, uma palavra contra a violência. Amados, o crime organizado esse ano de 2024 teve um lucro de 348 bilhões de reais. O crime organizado no Brasil teve um lucro de 348 bilhões de reais. Se é lucro, já está livre todas as despesas, a contratação de pistoleiro, a compra das armas, a questão da compra das drogas, de mandar essas drogas lá para a Europa, comprar um fiscal da Receita, comprar um policial federal para fazer vista grossa, todas as despesas, fora, é lucro limpo,
348 bilhões de reais. E deve também estar rico desse dinheiro a gorjeta do político, a pauta do juiz, tudo no esquema. É limpo, 348 bilhões de reais. Difícil para grandes empresas ter esse lucro. Difícil para grandes empresas ter esse lucro. Difíceis até para alguns estados fechar o ano e com essa falta de lucro. Queridos, mas quando se entra na presença do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Vocês sabiam que o núcleo da Terra está girando lentamente, parece que a Terra vai parar. O polo magnético da Terra está girando também lentamente. Isso vai alterar o clima em algumas regiões da Terra. Os astrônomos estão preocupados com os meteoritos que estão se aproximando e a probabilidade de ter um choque com a Lua ou com a Terra. Amados, prepare-se para a festa das senhoras. Pense no tema que esta festa vai trazer. O Espírito associado com a noiva. O Espírito conduz a noiva. O Espírito cuida da noiva. O Espírito adora a noiva. O Espírito prepara a noiva. O Espírito unge a noiva. O Espírito está cuidando da noiva. E é o Espírito e a noiva que tem só uma mensagem, dizendo ao noivo: venha, venha. Essa reflexão faz muito bom para a nossa família, para a nossa vida, para nossos amigos, para nossos parentes. Convide o maior número de pessoas para esse dia aqui na igreja. E talvez eles não estão acostumados a ouvir uma mensagem dessa. Aliás, amados, você tem a melhor mensagem do mundo na sua boca. Você tem a palavra mais poderosa no seu coração. Por isso, amados, grandes coisas, um grande avivamento está por vir, está para acontecer, porque o Espírito e a noiva estão já nessa sintonia, nesse cântico. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Não deixe que sua pobreza ou sua riqueza, não deixe que sua posição social, não deixe que a sua tristeza, que seus lamentos, não deixe que suas provações, que as tribulações que lhe cercam, não deixe que nenhuma grande alegria ou nem tampouco uma grande tristeza venha ofuscar, venha atrapalhar, venha fazer você descuidar desta sincronização do Espírito e a noiva, dizendo: vem. Se eu digo vem, pode vir. Você diz, alguém vai na sua porta, você pode entrar, porque está tudo pronto, pode entrar, a pessoa já está preparada, esperando o visitante. Então vamos estar prontos. Vamos viver essa grande festa. Exceto, amados, que quase sempre, em toda festa de círculo de oração, o inimigo quer vir na frente, fazer os seus estragos, fazer confusão, para produzir encrenca e trazer problemas. Mas aqui não. Aqui, aleluia. Aqui não, nós vivemos a presença do Senhor. Nós entramos no tabernáculo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, estamos aqui avançando. Já colocaram gesso ali, já estão recuperando ali também no canto. As pedras já saíram lá do Espírito Santo. Acho que daqui para mais uma semana isso aqui já vai estar pronto. E aí nós vamos passar para um processo de pintura. E como às vezes a gente pode fazer algo novo, mudar essas cores, alguma coisa a gente vai fazer da nossa parte. E tudo está sendo preparado, eles vão ver também a coluna lá de trás e provavelmente vão fazer toda esta calçada. E quando tudo estiver pronto, nós vamos convidar a construtora, todos os funcionários e vamos estabelecer um culto aqui. Não está na agenda, não está no calendário, mas para mim é uma oportunidade para a gente ter pessoas que às vezes nem conhecem Jesus, nunca entrou no templo evangélico,
como os engenheiros puderam aqui entrar, nunca entraram numa igreja evangélica, puderam entrar, e quando eu anunciei para o sócio, né, o maioral aí do negócio, ele ficou feliz demais. Ficou tão feliz que ele saiu dizer para o engenheiro dele: olha, vamos reformar essa calçada aqui também, pastor. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. E assim, amados, a gente vai ganhando as pessoas. Vamos em pé, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Grande Deus, grande Pai, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom, Senhor, como amável é estar na tua presença, como amável é entrar no teu tabernáculo, como é bom é contemplar a tua presença, como é bom é ouvir a tua voz, como bom é nós contemplarmos, ó Senhor, a tua glória, a tua majestade, a tua grandeza. Ah, como bom é a gente entender a tua santidade, a tua soberania. Ah, Senhor, aleluia, como bom é a gente receber a tua graça, como é bom é a gente viver debaixo da tua justiça, como é bom é, Senhor, a gente viver, aleluia, diante da tua glória. Como é bom é, Senhor, a gente encontrar refúgio, esconderijo, a gente encontrar socorro na tua presença. Como bom é a gente ser sustentado por tua mão forte e poderosa. Como é bom é que a tua luz vem e nos cobre, e a tua verdade vem e nos faz estar mais seguro. Como é bom é, Senhor, ser sustentado, levantado por teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Como é bom é, Senhor, pelos teus anjos que nos acampam, estão ao redor, Senhor, recebendo as tuas ordens a respeito nosso. Como é bom é, como é bom é, como é bom é, como é bom é. Aleluia, chamado por ti, escolhido por ti, designado por ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Autorizado por ti, delegado por ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom é viver o teu poder que faz a gente frutificar, crescer, aleluia, e multiplicar na tua presença. Como é bom é, como é bom é, como é bom é, como é bom é, como é bom é te servir, ser chamado de servo por tua boca. Aleluia, aleluia, aleluia. E como disseste para Isaías, em relação a Jesus: pouco é tu seres teu servo, mas eu vou fazer coisas grandes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, viver diante da tua grandeza, viver diante da tua glória, encontrar refúgio, encontrar segurança, receber a tua paz. Que delícia, Pai. Oh, meu Deus, diante de dias tão angustiosos, em momentos tão adversos, em momentos de grande tribulação, a tua paz, a tua paz, a tua paz. Ah, Senhor, é como controlar o nosso instinto, como controlar a pressão arterial, é como controlar até as funções do fígado. Aleluia! É como controlar o sistema nervoso e até não permitir que o nosso intestino sofra uma diarreia. Aleluia! 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 E controlar as batidas do coração. Senhor, como é bom, Senhor, a tua presença, sentir que aquele órgão, aquele câncer é queimado, é destruído, é retirado do corpo, numa ação milagrosa. Eu creio nos teus milagres. E hoje, se alguém precisa de um milagre, Senhor, por favor, manifesta, porque eles vieram aqui no tabernáculo, eles vieram à tua presença nesta noite. Oh, Senhor, faz o milagre acontecer na saúde do corpo, na alma e no espírito. Faz uma obra, faz uma obra, faz uma obra transformadora. Aleluia. Toca nessas células que estão com problemas. Toca, Senhor, nesta pele que está oleosa, gordurosa. Ó Senhor, ensina o meu irmão o hábito alimentar. Dá a ele noção, dá a ele, Senhor, expertise. Aleluia. Para cuidar deste santuário, deste templo, seu corpo. Ó meu bendito Deus, repreende toda a virose que está assustando e fazendo enfermar muita gente. Até mesmo o resto do Covid que ficou no corpo vai sair agora, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Até as vermes que estejam no intestino, saem, Pai, em nome do Senhor. Na próxima desistência, saiam do corpo para a glória de Deus. Toda doença, toda enfermidade, toda enfermidade, aonde for, aonde estiver,
em qualquer órgão que seja, em nome de Jesus. Ordena agora, Pai. Ordena agora, Senhor. Passa a tua mão sobre cada cabeça. Toca neste lugar onde está a enfermidade. Amadas, amadas, você está na presença do Senhor. Você está no tabernáculo de Deus. E se Deus te ordena, leva a tua mão aonde vai a doença do teu corpo. Toca ali, porque a tua mão é consagrada agora. A tua mão é ungida agora. Recebe poder nas tuas mãos. E leva a tua enfermidade agora. Toca agora, toca agora, toca agora. Aí, mãe Eunice, leva a tua mão, ungida agora sobre a tua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Santo, 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 santo. Santo és tu, Senhor. Rei da glória, rei da glória, rei da glória. Envergonhado é o inimigo, envergonhado é a doença. Envergonhados são os espíritos de enfermidade. Nesta noite. Pai, no nome do Senhor. Abre porta, Senhor. Esta porta que meu irmão precisa entrar. Abre, Senhor. Rompe esses terrores. Quebra essas correntes. Aleluia. Agora. Faz Aleluia. um terremoto acontecer nessa estrutura. Nenhuma parede vai ficar em pé. E o meu irmão vai ser chamado para passar por lá aqui dentro. Olha, prepara o coração do meu irmão para a mudança de sorte. Para que ele não fique orgulhoso nem vaidoso, mas que mantenha a humildade de si. Prepara meu irmão para esta porta maior. Tempo vem pedindo, há tanto tempo vem chorando. E tu pensavas que o Senhor tinha esquecido de ti. Mas para que tu vejas que o Senhor não esquece, ainda nesta semana verás a glória do Senhor e voltarás aqui com júbilo. Voltarás ao tabernáculo com júbilo. Voltarás aqui à presença do Senhor com cânticos. Aleluia, aleluia. O cerco que o inimigo colocou ao teu redor está caindo por terra. Ele queria te colocar numa prisão. Ele queria te fazer louco. Ele queria que tu pensasses que Deus nunca ia te livrar. Ele te acusava, ele apontava os teus defeitos, para que tu sentisses que tu nunca ia ser visto por Deus, que Deus nunca ia te ver. Mas hoje esse cerco cai por terra. Receberás a visita do Senhor teu Deus. Celebre, canta, jubila. É grande a obra, é grande o poder de Deus. É grande. Há um mistério de Deus com alguém. Há um mistério na igreja. Oh, glória. Há um mistério. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te enriquecer com graça, com poder, com sabedoria. Aleluia, aleluia. Os que te desprezam, meu Deus. Houver um novo brilho, houver uma nova glória. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Na Tua presença, fartura. Na tua presença, a gozo. Na tua presença, a grande alegria. Na tua presença, poder. Deus. Na tua presença, glória. Recebe um grande livramento. Recebe uma resposta. Uma resposta. Resposta esta que tu sabes que só Deus pode dar. Glória a Deus. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Ele já está intervindo. Ele já está agindo. Aleluia, Ele aleluia. vai te responder agindo. Ele vai te responder. Às vezes não responde com palavras, para que você creia e espere. Mas essa resposta, Ele vai responder agindo. Agindo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agindo.
vai estabelecer coisas grandes e firmes na tua vida. Aleluia, Jesus! Seja cheio do Espírito Santo. Ora, aleluia! Seja cheia do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade. Obrigado por teu amor. Obrigado porque hoje inaugura coisa nova na vida de todos nós. Obrigado, Pai. Pai, abençoa o pastor Romero. Visita ele, Senhor, lá no seu trabalho. Ajuda, prospera, Senhor, nas ideias, nas ações, na conversa com os clientes. Enfim, Senhor, em tudo que meu irmão precisa de uma assessoria divina, celestial. Confirma, Senhor, ali onde ele estiver. Abençoa os demais irmãos, pastor Salomão, sua saúde. Abençoa, Senhor, meu Pai, pastores, congregam e fazem a tua obra aqui neste lugar. Todos eles, Pai, tenham a tua graça e a tua bênção. Pois eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem: Amém! A vitória é nossa. É no sangue de Jesus. Quem será contra nós? Naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus. Glória a Deus.